onde o Geração Z salvou a empresa da falência, tá certo? Vamos puxar aqui no começo e vamos ver esse vídeo do TikTok. Ei, seu Antônio, pronto pra gravar? Esse roteiro aqui, ó, não tem sentido nenhum. Confia, vai viralizar. Nossa, que vergonha. Oi, divas e divos. Estou na farmácia mais icônica da cidade. Pega a visão. Drogaria Compre Certo. Amores, estamos com variedades de promoções. Cê é louco? Compensa demais. Divo. É bom engraçado, né? A pessoa assim, um pouco mais velha, falando as gírias dos jovens, né? Nosso atendimento é tops da galáxia. Juro, velho. Os balconistas são babadeiros. Esquece. Essa farmácia está estourada demais. Ai, meu, isso é tão cringe. Ai, meu Deus, que cringe. O duro é a musiquinha, né? Que essas musiquinhas aí por trás ferra com a gente, né? Mas é foda isso aí, né, mano? É foda porque esse assunto aqui tem relação com o comércio, né? O comércio tá fechando por falta de funcionário, tá ligado? É uma notícia aí que tá rolando bastante, né? A nossa rede aqui, né? Nossa queridíssima internet, porque se por um lado esse Geração Z aqui tá salvando a empresa da falência, né? Eu não gostei desse vídeo, eu achei que ele era mais legal. O ruim de fazer react é isso, né? Você vai reagir na hora aqui, aí você pensa que é uma coisa, quando chega é outra. Aí é um vídeo desse sem graça de 30 segundos, acabou o vídeo, eu tô aqui com essa cara de bunda e não sei o que falar para enrolar vocês mais um pouco. Então nós vamos ler essa notícia aqui, ó. O que explica o apagão de mão de obra que afeta 60% das empresas brasileiras, né? Se por um lado a empresa Geração Z ali está salvando a empresa da falência, fazendo uma propagandinha, por outro lado, a Geração Z está causando a falência de muitas outras empresas que estão fechando por falta de funcionário, mas existe a esperança, né? Se você ouvir a opinião do Geração Z, você vai conseguir melhorar a sua empresa e torná-la mais atraente, né? Então, o que explica esse apagão que afeta mão de obra, né? Elas enfrentam dificuldade para preencher vagas de emprego, desde funções simples até as mais qualificadas, né? Para funções simples vem aí o Tranquilão Jobs, né? Vai ser o Uber do trabalho desqualificado, assim, o trabalho que você não precisa de treinamento, de qualificação, você vai ser capaz de contratar esse trabalho aí para você através do aplicativo, como se fosse o Uber. Você vai lá, chama e aparece uma pessoa lá na sua loja para te ajudar, né? Aqui temos o exemplo da linha de montagem, né? Eu nem sei se a linha de montagem é um bom exemplo para se usar aqui, né? Porque indústrias normalmente elas não são um subemprego, né? Meu pai mesmo ele era metalúrgico lá na Volks, né? Nos anos 70 e 80 e era um baita do emprego, tinha um monte de benefício. Tinha um ônibus, mano, que vinha pegar ele em casa, tá ligado? O ônibus fretado da empresa, né? Então, metalurgia, indústria, é outra realidade. Tudo bem que às vezes você tem uma escala de trabalho meio longa, né? O horário de trabalho na Volkswagen era 7 da madrugada, presencial ainda, né? Até, se eu não me engano, às 5. E aí o pessoal que tinha status lá dentro, todo mundo ficava olhando e falava, nossa, aquele cara vai das 8 às 5. Tipo, caralho, 8 horas da madrugada era o melhor horário que tinha, né? Então, ó, quem observa os dados mais recentes de emprego pode pensar que o Brasil, enfim, superou com folga os problemas causados na pandemia, né? E encontrou o tão almejado crescimento sustentável. Pois é, de novo aquela história, né? Se você olhar os dados aí do IBGE, você tem a impressão de que é outro país. É que nem você vê propaganda do governo, né? Quando você vê a propaganda do governo lá, do cara que tá aí no poder, você fala, Jesus, tudo que eu queria na minha vida era morar nesse país aí que o cara tá mostrando, né? Então a mesma coisa é aqui, ó. Tá falando que o número de pessoas ocupadas, né, cresceu 9% de dezembro de 2019 até o fim de 2024, né? Hoje você tem 104 milhões de pessoas ocupadas, né? A gente fala aqui que no Brasil 20% da população produz, né? Os outros 80% não, mas aqui a gente tá vendo uma outra estatística, né? Essa estatística aqui eles devem incluir MEI, deve incluir um monte de pessoas assim, né? Então não é 20% só que produz, né? É tipo uns 52%, né? No pior momento da crise, lá para 2020, apenas 83 milhões de pessoas estavam trabalhando.
A queda do contingente de desocupados é ainda mais impressionante, né? 43%, baixando de 12 milhões em 2019 para 6,8 milhões no ano passado. Caralho, tá diminuindo a quantidade de pessoas desocupadas. Isso aqui pra mim é novidade. No auge da pandemia, o desemprego afligiu mais de 15 milhões de pessoas, né? O desempregado é aquele cara que tá procurando emprego e não acha, né? Se você é uma pessoa que simplesmente não tá trabalhando, você não é um desempregado. A taxa de desocupação, que bateu 15%, hoje está em 6,2%, o menor nível desde 2012. É coincidência, né? Você vê que em 2012 também você tinha uma grande insatisfação no país e pouco desemprego. Será que é porque o povo ficava puto porque estava trabalhando? Será que era isso? Ou será que é os números que estão meio esquisitos, né? Eu acho que é os números que estão esquisitos. Até aí, aparentemente, só há motivo para comemoração, né? Mas a realidade é mais complexa. Muitas empresas têm reportado que enfrentam um problema, né? Tá difícil contratar trabalhadores. O principal não é o número mais baixo de desempregados, né? A situação é fruto de uma desregulação mais grave, né? A escassez é generalizada, né? A falta de pessoal vai desde funções mais simples até as mais qualificadas. Aí aqui, você já vê aqui, né? Setor de serviço, mano, escritório com baia. Mano, pelo amor de Deus, você sair da sua casa, pegar horas de trânsito pra vir aqui ligar o computador num lugar desse e ficar ali sentado o dia todo na frente do computador, aí você já tá vendo aqui os sintomas, né? Se fosse um trabalho remoto, não tava com esse problema de contratar. Então, nas ocupações básicas, né? Não falta gente, né? A gente tem 213 milhões de habitantes, né? 177 milhões que passam dos 14 anos, né? O total inclui aposentados e outros grupos que ficam fora do mercado, né? Entre esses, chama a atenção o número do que optam por se manter apenas com o que recebem programas sociais. Pois é, pra que você vai trabalhar, né, mano? Você vai trabalhar ali pra ganhar R$1.200 na sua conta? Não é melhor você ganhar só 600 e não trabalhar, né? Eu acho melhor. Então, os caras tá falando aqui, ó, que foi ser de R$600 por mês o valor, né? Então aqui, ó, tem aqui o link, o cardzinho, ó, setores que não conseguem preencher vagas, né? Caraca, olha só, 60% comércio e construção civil, varejo e serviço 58%. Então, caramba, a indústria tá pior de contratar do que o varejo. A indústria adota a escala 6x1. Eu achava que o comércio era pior que a indústria para trabalhar, mano. Você é louco, velho. Também, tudo bem que também trabalho de indústria e construção são trabalhos arriscados, né? É aquele tipo de trabalho que danifica o homem. Você vai trabalhar na indústria, você pode sair de lá sem um dedo, sem uma parte do seu corpo. Construção também, você fica embaixo do sol. Dá um abraço para os pedreiros aí que estão trabalhando na obra aqui em frente de casa. Tá um sol ali fora, deve estar uns 30 e poucos graus. Os caras lá trabalhando debaixo do sol, né? Então é uma área difícil também da pessoa trabalhar, né? Além, tudo bem que pedreiro paga bem, né? Assim, você vai contratar um pedreiro para fazer uma obra na sua casa, acha o pedreiro é pobre. Aí você vai ver, não. Você contrata o pedreiro, dá orçamentos, materiais, percebe que o pobre é você, né? Então, ó, o número de pessoas em idade para trabalhar cresceu 4,5% nesse período de 5 anos, né? De 2019 a 2024. Mas a força de trabalho, né? Cresceu menos 3%. Então tem 1,6% de pessoas aí que não quer trabalhar. E tá certo, melhor, né? Isso significa que apenas 63% das pessoas aptas, né, estavam no mercado de trabalho em 2024. E aí tem uma correlação entre o Bolsa Família e a redução da oferta de mão de obra, né? Sim, porque por que você vai ir lá trabalhar e fazer um monte de coisa assim, né? Pra você fazer, tá ligado? Ó, o VBJF perguntando se já tô sem trampo. Não, no momento eu tô, né? Na segunda eu tô começando aí na novo projeto lá, né? Mas o bom é que agora eu não tô trabalhando, mas eu tô recebendo. O melhor cenário do mundo é esse, né? Não precisa trabalhar e receber, que eu tô desalocado, né? Então assim, já vai fazer 1 mês e 4 dias hoje, né? Mas a partir de segunda vamos voltar ao batente aí, graças a Deus, né? Acompanha a série aí Java na Disney, todo dia às 8 da noite saindo episódio aí pra vocês, tá ligado? Então, ó, as distorções afetam mais o setor de serviços, né? Onde os salários são mais baixos, a qualificação é menor. Pois é, o camarada vai trabalhar lá 6x1 no serviço para ganhar 1.200 contos. Se ele pode ganhar R$600 sem fazer nada e ainda faz uns por fora, uns bicozinhos ali, né? Acaba valendo a pena. Uma sondagem recente, né, mostrou que 20% das empresas não conseguem encontrar pessoas, né, de serviços elementares. É aí que o Tranquilão Jobs vai entrar, né? A sua plataforma de uberização do trabalho sem qualificação.
qualificação. Na construção civil, né, um dos setores que mais empregam quem tem pouco estudo, você tem 82% das construtoras, né, enfrentando problema para contratar. No varejo também, muito ruim, né? Trabalhar no varejo, escala 6x1, jornada longa lá, ficar em pé, ganhar mal. 77% das empresas de varejo têm dificuldade em contratar, né? A indústria, o setor de serviço também tem essa percentual aí de dificuldade parecido, né? O pessoal está falando que tem em torno de 25 mil vagas abertas há mais de um ano, sem candidatos, né? Mas é porque é vaga ruim, aquela história. Se você tem um produto encalhado na prateleira, é sinal de uma coisa só. Ou ele tá caro. Se você baixar o preço do produto, você vai vender ele. Nem que seja de graça, você vai vender o produto. É tudo uma questão de achar o preço. E o emprego também é assim, né? Você tem um monte de emprego lá aberto há mais de um ano, porque é vaga ruim. É que nem a galera falar, o presencial tá crescendo, porque tem mais vaga aberta presencial. É claro, ninguém quer presencial. Por que você vai quer você abrir a vaga, vai ficar aberto lá o resto da vida, né? Então, várias fábricas congelaram os planos de aumentar a produção por falta de pessoal, né? Tem a empresa aqui, Semalo, né? Que tem 100 postos de trabalho aberto que ele não consegue preencher. Mandando um abraço pro Gustavo, que chegou por aqui, né? O Impacto reacendeu o debate sobre a necessidade de criação de uma estratégia de saída dos programas assistenciais para que os beneficiados possam em algum momento andar com as próprias pernas e voltar ao mercado de trabalho. Tinha um plano disso aí, né? Você, na época do Jair Bolsonaro, mandar um abraço para ele, mandar um abraço pro Lula também, para ninguém ficar bravo comigo, e pro Nando Moura também, para todo mundo, pro Boulos, né? Na época do Bolsonaro, você podia continuar recebendo Bolsa Família se você trabalhasse. É muito melhor. Esse negócio do cara sair, é aquela história que nem eu também, quando eu tinha bolsa do ProUni na faculdade, eu fui estagiário acho que por uns 6 anos, mais ou menos. Porque se eu deixasse ser estagiário, ia ganhar mais dinheiro, ia perder a bolsa, ia ter que ficar pagando a mensalidade da faculdade. Aí o aumento que eu ia ter deixando de ser estagiário não ia compensar. Eu ia ter que trabalhar mais e ficar com menos dinheiro e o risco, né? Porque a bolsa, se eu fosse mandado embora do trabalho, eu tinha a minha bolsa ali garantida, a faculdade de graça. Agora, se eu fosse virar júnior, eu ia ter que eu mesmo pagar a faculdade. Se eu perdesse o emprego, eu perdi o emprego e a faculdade também. Então, não tem que ter saída, né? Eu sou a favor da renda universal. Desde o mendigo até o Luciano Hang, lá, sei lá, o cara do Banco Safra, todo mundo receber aquele valor todo mês, independente se você trabalha ou não trabalha, né? Porque aí você não tem esse negócio. Então, os caras que estão na Bolsa Família, se arrumar um emprego, deixa ele ter o Bolsa Família dele também. É que nem a gente, quando recebe o seguro-desemprego, você não faz aquele biquinho, aquele trampinho por fora até para ficar até receber o seu último dinheiro. A mesma coisa isso aí. Tem que parar com esse negócio, com essa palhaçada, né, mano? Então, atrelar o benefício a curso de qualificação é a ideia mais defendida, né? Curso de qualificação não, mano, deixa o cara continuar recebendo, velho, é só isso, mano, é muito simples. A solução também aliviaria a carga sobre as empresas, né, que hoje superam a lacuna com projetos próprios, ou seja, a empresa qualificando. Eu acho que a empresa qualificando é um cenário melhor mesmo, porque a empresa já vai ensinar para a pessoa o que ela realmente precisa. Quando você terceiriza a qualificação, acontece esse problema que a gente tem no ensino superior, né, ensino formal de maneira geral. Você tem um monte de gente lá formada e que quando chega para trabalhar tem que estudar de novo, porque a faculdade ensinou as coisas nada a ver lá pro cara, tá ligado? 45% das companhias estão investindo em capacitação interna para preencher vagas, né? Então, com isso, estão desempenhando um papel que não é seu. Não, eu acho que é seu sim, mano. Indústrias aí. Toda federação, por exemplo, a Federação das Indústrias, devia ter as suas escolas para formar pessoas ali, para aquela área. Federação dos Fabricantes de Veículos, Federação dos Bancos. Todas elas deviam ter as suas instituições de ensino. Nem que a empresa não custeasse, a pessoa fosse lá e pagasse sua mensalidade. Para quê? Para você oferecer cursos que ensinam de fato para as pessoas as coisas úteis para trabalhar, né? Agora, aqui a revista Veja falando que o governo deve ser o grande provedor de qualificação de mão de obra, não as empresas. O cara da Confederação Nacional do Comércio está falando isso aqui, né? Você vê, é um empresário aí que está falando uma coisa estranha. Não é o governo que tem que dar qualificação, você tá maluco? Pede pro governo dar nada não, velho. Quanto mais coisa você pedir pro governo dar, mais imposto ele vai cobrar e mais uma desculpa para ele cobrar mais imposto. Mas ele não vai entregar nada. Então não é, o governo tem que ser provedor de nada, velho. Quem tem que prover isso aí é a gente mesmo, vai ficar esperando os caras, né? Então aqui a gente vê essa outra coisa também. A empresa tá querendo tirar do lombo dela e passar pro governo, pra gente ter que pagar a qualificação dos caras dele lá.
A democracia, o sistema de governo, o Estado moderno funciona assim. É cada um querendo um benefício para você e passando custo para a sociedade, né? Então é uma vergonha. Dando um abraço aí pro Haddad, ó. A falta de pessoal qualificado é um problema clássico do Brasil, que fica mais evidente quando a economia cresce. Cara, a economia tá crescendo no Brasil, mano. Que Brasil é esse que eu não tô vendo? No levantamento feito pela FGV, a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada foi reportada por 65% das empresas. As transformações por que passam os negócios, impulsionados por avanço na tecnologia e novos hábitos de consumo, contribuem para esse quadro, né? Um exemplo é que ocorre no setor varejista, com a aceleração das compras online causada pela pandemia, caiu a demanda por vendedores para lógicas físicas e explodiu a procura por profissionais de tecnologia e logística. Daqui que vem o polywork, né? Naqueles anos incríveis, maravilhosos lá que a gente trabalhava, tinha muita demanda, por quê? Justamente porque a galera estava automatizando e digitalizando uma série de processos nas empresas, né? Que antes eles eram analógicos, né? A migração para o varejo digital foi muito mais rápida que a formação de mão de obra necessária, né? As mudanças culturais também pesam. Trabalho remoto ou híbrido, flexibilidade de horário e qualidade de vida são atributos cada vez mais valorizados por quem busca um emprego, sobretudo pela geração Z, né? Os mais jovens não aceitam os velhos modelos de trabalho. É isso, mano. O cara vai ficar trabalhando lá escala 6x1 para ganhar um salário mínimo, se nem vai aposentar, né? Então, outro ingrediente é o desejo de se tornar empreendedor. Uma pesquisa notou que 30% dos jovens sonham em ter o próprio negócio. Muitos já tiraram os planos do papel, né? Empreendedores com idade de 18 a 29 anos são 16,5%, né, das empresas existentes no país. Então, aqui, ó, o que a gente tem aqui, ó? No Sudeste 7 milhões, né? No Sul 3 milhões, Nordeste 2 milhões, Centro-Oeste 1.200.000 e no Norte 670 mil, né? Que é onde a indústria precisa treinar novas pessoas, né? Por isso que eles não querem, eles querem passar o custo para a sociedade, treinar os funcionários deles lá. Treina eles vocês aí, ué, que isso? Esse cenário em que a continuidade de crescimento das empresas esbarra num conjunto de questões precisa ser enfrentado com novas soluções, né? A queda na taxa de desemprego merece ser comemorada, claro. Falta agora fazer a lição de casa para resolver os problemas estruturais que geraram a atual situação de escassez de mão de obra. E isso dá trabalho, né? Por isso que tem tantas empresas aí falindo, com a geração Z não aceitando seus empregos ruins, né? E para você que quer sair dessa dificuldade, né? Porque por um lado a empresa está com dificuldade para contratar, por outro você também para trabalhar tem dificuldade para arrumar emprego, manter o seu emprego, conseguir mais dinheiro. Então a saída para isso é o quê? É você ter o seu negócio digital. É o que eu faço aqui. Eu tenho uma empresa que sou eu, é uma eu-presa, porque eu não dependo de contratar ninguém, não tenho que pagar salário para ninguém e também não tenho chefe me enchendo o saco com horário, com isso, com aquilo. Sou eu mesmo, mandando em mim mesmo, tá ligado? Como disse Agostinho Carrara, né? Eu sou meu próprio chefe, mas se eu sou meu próprio chefe, eu tenho que pagar meu próprio salário, mas aí eu posso dar uma folga, mas aí eu mesmo tenho que me cobrir. Então você pode se tornar também um eu-presa, né? Produzindo conteúdo, vendendo aí na internet com o marketing digital, né? E a Hotgate é a melhor ferramenta para isso. Com ela você vai conseguir automatizar aí os seus grupos, né? De Telegram, WhatsApp, Discord, né, para poder fazer uma gerência melhor. Inclusive tem um caso de um cliente aqui da Hotgate que ele estava perdendo dinheiro. Ele tinha conteúdo pago, o cliente não estava pagando a assinatura do conteúdo, mas continuava no grupo. Por quê? Por um problema de gestão, né? Então a Hotgate vai resolver esses problemas para você. Se entrega com Hotmart, Qlify, Green, uma série de plataformas populares aí no mercado, né? Que vão te ajudar bastante, né? E obviamente para você ser uma eu-presa eficiente ou mesmo um trabalhador remoto, você precisa da melhor conexão de internet, a melhor infraestrutura aí na sua casa. Por isso estamos trazendo aqui para você a loja Mattel, né? Uma loja que está desde 1987 no mercado. O endereço deles fica na Santa Efigênia, mas não se preocupe que eles têm entregas, né? Você pode comprar aqui no site, entregar para todo o Brasil com os melhores preços do mercado, melhor qualidade e variedade para que você tenha aí uma rede de qualidade aí na sua casa, ou mesmo a sua empresa, né? Você que tem uma empresa aí, está com dificuldade de contratar a gente, mete o trabalho remoto, monta uma infra parruda aqui com a Lojas Mattel, com os produtos de rede deles, e aí você vai deixar de ser uma empresa que as pessoas não querem trabalhar para uma empresa onde as pessoas se estapeiam para trabalhar para você, tá ligado? Que todo mundo quer trabalhar remoto, né? Por aqui, então, 60% de vocês não são da geração Z, né? A galera que está entre os 15 e 30 anos de idade aí, né? Então vamos ver o que vocês estão falando no chat por aqui.
O Emerson Barcelos falando, Mattel se vende Barbie Transformers, né? Que é aquele negócio de brinquedo, né? Mattel. Bruno Buff, programa bom, tem que ter merchan, tá ligado? Como diz no Milton Neves, um abraço pro Milton Neves aí, já se aposentou, né? Ludwig Dark, qual seria uma boa profissão para quem quer largar o emprego presencial e começar a trabalhar home office? Me ajudem. Cara, a melhor profissão hoje é você ser desenvolvedor de software, né? Você trabalhando como desenvolvedor, você vai conseguir empregos, não apenas no Brasil, como no exterior também. A maior parte das vagas já estão voltando ao modelo remoto, né? Você tem aí as palhaçadas de híbrido, presencial tem, mas ainda é a área mais comum de você ter o trabalho remoto por duas coisas, né? Primeiro, a natureza do trabalho, que é um trabalho totalmente intelectual. Você na programação produz arquivos de computador que modificam outros arquivos de computador, ou seja, você não está fabricando uma mesa, uma cadeira, um microfone, não é uma coisa física que você faz. Então isso daí, beleza, já é um bom ponto. E o outro é que a gente da TI, a gente tem uma cultura mais remota mesmo. Eu lembro na época que eu trabalhava presencial, a gente estava no escritório, eu, japonês, um do lado do outro. Em vez da gente se falar assim com a boca e ouvido, a gente mandava uma mensagenzinha no Skype, porque pra gente era mais prático, né? A gente podia copiar e colar as coisas, compartilhar arquivos, uma série de coisas nesse sentido, né? Então eu iria para aí, mano. Eu iria para a área de TI ou então produção de conteúdo, né? E se você quer vir para a área de TI, a melhor coisa que você pode fazer é um curso aqui na Rocket City, tá ligado? Você tem formações individuais muito legais. Por exemplo, essa formação aqui, ó, por apenas R$591. Vou deixar o link para você, né? Esse preço camarada é obviamente aí com o cupom aqui do Jovem Tranquilão, né? Você acessa por esse link que eu tô deixando para você aí e você vai lá, ó. Você tem 38 aulas na formação de lógica de programação, apenas R$591. Você tem também a formação aqui de soft skills, que vai te ajudar ali na hora de fazer... na hora de você se comunicar com as pessoas, ó, 101 aulas, 987 essa formação. Você quer uma formação mais técnica? Tem aqui também o Rocket City One. Você compra todos os pacotes aí, 12 vezes de 164, você vai poder estudar PHP, IA, linguagem Go, React, Java, uma série de tecnologias aqui com mais de 1.100 horas de conteúdo, mano. Então vai lá na Rocket City, estude hoje mesmo para entrar nessa área aí, para você trabalhar remoto, ganhar uns troco bom, prestar serviço para fora. É a melhor área que tem hoje no mundo do trabalho, é a área de tecnologia, tá ligado? Então, mano, encerrando a nossa enquete por aqui, né? 60% de vocês não são da geração Z, né? Lembrando aí, mande seu superchat, mande seu live pix, se inscreve, deixa o like aí no canal, ajuda o Tranquilão, ajuda o Tranquilão. E pra você que viu esse vídeo até aqui, ó, vou deixar um card pra você mostrando a geração Z, recusando emprego de salário mínimo, tá ligado? Então clica no card aí pra você ir pra esse vídeo.